dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Essa distância mínima é chamada de distância de segmento. É usado no trânsito para evitar que a pessoa da frente freie de uma vez e quem vem atrás bata. Então, essa distância deve manter uma distância mínima, é a distância de segmento. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca, a primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo de detecção e o acionamento dos freios. Como é que se chama, Pietra, esse tempo aqui? Reação? Reação. Então, até que a pessoa decida pisar no freio, aquele lapso de tempo entre observar e ficar, o que está acontecendo? Aí, pá, tá com o pé no freio, isso é o tempo de reação. Uhum. E o acionamento dos freios. Então, esse tempo aí é o tempo que a pessoa leva para decidir se vai frear ou não. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa corretamente a velocidade em relação à distância percorrida? Qual desses gráficos você marcaria, Pedro, que descreve isso? É a D? D. Por que não é B de bola? É porque vai ser cada vez menor, né, a distância pelo tempo. Porque ele vai estar freando, então, tipo, vai ter que ser um decrescimento, assim, tipo, exponencial, né? Nesse tocante aí, os dois representam uma perda de velocidade com a distância. Uhum. Agora, o detalhe aqui, Pietra, desses Que é dois constante, né? nesse gráfico aqui do item B, essa perda se dá de maneira linear. Seria verdade se o gráfico fosse de velocidade versus tempo. Uhum. Só que o gráfico não é de velocidade versus tempo. É velocidade versus distância. Então, se fosse velocidade em função do tempo, seria assim, ó, V0 mais AT. Só que o A é negativo, então acabaria sendo V0 menos AT. Então, essa parcela menos AT aqui, ó, seria essa parte aqui. Mas se o gráfico fosse em função do tempo, como o gráfico é velocidade em função de distância, então aqui cabe um Torricelli. Cabe um Torricelli. E aí, como o V final é zero, ó, você teria aqui, ó, V0 ao quadrado igual a 2A delta S. Na verdade, o negativo disso. Negativo, porque o A é negativo também. Então, esse V0 ao quadrado seria uma função quadrática. A aceleração e a velocidade se relacionariam quadraticamente. Então, realmente, é o item D. Por causa do gráfico velocidade versus distância. Uhum. Pronto, beleza. Então,